Bem-vindos ao JR Exatas, o seu canal de matemática. Eu me motivei para colocar essa aula lendo um artigo desta universidade aí sobre geometria plana. Lendo esse artigo, eu me motivei a fim de escrever a aula de hoje. Então, nada mais justo do que citar a fonte da motivação. É esta bela universidade aí da capital do nosso querido Brasil. Bom, vamos à aula então. Nós temos um círculo aí onde eu desejo calcular a área dele sem lançar mão de algum tipo de cálculo avançado. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar figuras onde eu já saiba calcular a área. É essa a minha ideia. Então, digamos que eu, dentro dessa figura, desse círculo, eu insiro esse hexágono. Se nós observarmos bem, a área desse hexágono, pelo fato dele estar inserido dentro da figura, é obviamente menor do que a área desse círculo. Mas não está tão longe do valor da área dele. Dele, que eu digo, a área do hexágono não está muito longe da área do círculo. No entanto, a margem de erro não dá para ser desconsiderada. Então eu posso melhorar essa ideia. Eu posso colocar uma figura de mais lados. Digamos, essa figura aí, por exemplo, ela tem 10 lados, é um decágono. Então a área dessa figura ela está bem mais perto da área do nosso círculo. E a margem de erro é pequena. Então, se eu for colocando figuras com lados cada vez maiores, com o número de lados cada vez maiores, eu vou cobrindo a figura toda e a minha margem de erro vai tendendo a zero. E com isso eu consigo achar quase que com exatidão a área do nosso círculo. É essa a ideia que nós vamos estar utilizando para achar a área dele. Então, usando a nossa figura de 10 lados como exemplo, eu tenho esse triângulo aqui OBC, que é um triângulo isósceles, já que o OB e o OC são o raio. Então, a nossa figura aí, a ideia é que ela tenha mais lados. Então, ela vai ter um total de lados N. E, levando em conta que o nosso lado BC, eu vou dar o nome de L, L maiúsculo. E esse ângulo aí, BOC, vale 2π dividido por N. E eu vou chamar essa altura aí de H. E assim a área do meu triângulo BOC é igual a base vezes a altura dividido por 2, que é igual a L vezes H dividido por 2. Então a área da minha figura de N lados vai ser N que multiplica L vezes H dividido por 2. E escrevendo aqui, né, que o meu BO é igual ao OC, que é igual ao raio, que eu vou chamar de R. Então agora vamos, enfim, efetuar os cálculos. E eu vou dar um zoom nesse BOC. Lembrando que BC é igual a L maiúsculo e o nosso BOC é isósceles. Se o nosso BOC é isósceles, o ângulo BOD ele é metade do ângulo BOC. Então eu posso escrever que BOD é igual a BOC sobre 2, que é igual a 2π dividido por N, tudo isso dividido por 2, que é igual a π sobre N. Então vamos isolar o L, o BC no caso, né? Que é o que aparece na área lá. Então o seno de BOD é igual a L dividido por 2, cateto oposto, que está aqui, dividido por R, que é a hipotenusa, BO. Então o meu seno de π dividido por N é igual a L dividido por 2R. Isolando o L, eu tenho 2R seno de π sobre N. Vamos isolar o H. Então, para isso, nós vamos usar a função cosseno no BOD.
Cosseno de π sobre n é igual a h dividido por r. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, isolando o h, r cosseno de π sobre n. Agora sim, nós vamos na nossa área total. Era n que multiplica L vezes H, tudo isso dividido por 2. Como nós temos os valores, nós temos essa expressão aí. Reagrupando, nós temos tudo isso daí. Esse 2 seno de π sobre n vezes cosseno de π sobre n, isso aqui é a mesma coisa que seno de 2π dividido por n. Então, escrevendo tudo isso daí, eu tenho essa expressão, nr2 seno de 2π dividido por n sobre 2. Só que a nossa área total ela vai ser no limite quando a nossa figura tiver muitos lados, porque vai cobrir toda a área do nosso círculo. A fim de que a nossa figura tenha muitos lados, ou seja, mais do que 10, que é o que nós usamos aí, o nosso n tem que tender a zero, ele tem que ser muito pequenininho. Se o n tender a zero, a margem de erro também tende a zero. Então eu vou usar um limite aí. Limite quando o n tende a zero. Porque aí eu vou ter muitos lados e eu vou conseguir com a minha figura cobrir o nosso círculo e aí ter uma área quase que exata. É essa a ideia. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui embaixo aparecer 2π dividido por n. Porque como eu vou aplicar o limite, eu vou ter o meu limite trigonométrico fundamental aqui. Seno de 2π dividido por n, tudo isso dividido por 2π dividido por n. Então, esse n que está aqui, ele vai passar dividindo 2 aqui embaixo. Então, legal, não tem que fazer nada, ele já está aí. É só reescrever. Mas o π eu não tenho. Então, eu vou multiplicar o 2 por π, e a fim de que eu não altere a igualdade, eu vou multiplicar a parte de cima por π. Isso quando eu aplicar o limite. Então, reescrevendo, eu tenho essa expressão aqui. Que no limite, quando n tende a zero, eu tenho aqui, né, o limite sendo aplicado nessa expressão aqui, que aqui sim é o meu limite trigonométrico fundamental, que ele é 1. Nesse caso, a área que eu estou buscando é πr ao quadrado. Simples, né? Muito grato pela atenção de todos.